Bíblia, no livro de Juízes, capítulo de número 6, convido então que você abra aí no 6º livro da Bíblia, capítulo de número 6, e eu gostaria de ler o versículo de número 11, a palavra de Deus assim registra: Então o anjo do Senhor veio e sentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertence a Joás, da família de Abiezer. Gideão, filho de Joás, estava malhando o trigo no lagar, para o pôr a salvo dos midianitas. Vou repetir essa última parte. Gideão, filho de Joás, estava malhando o trigo no lagar, para o pôr a salvo dos midianitas. Eu quero falar a respeito do chamado de um homem ao serviço do Senhor, Gideão. A Bíblia diz que o contexto era um contexto de invasão de terra, era um contexto de um exército temido, que é o exército dos midianitas, e chegou-se a um ponto que Gideão, ele tinha que malhar o trigo, mas ele não podia fazer no lagar, porque o lagar, que é onde se espremem uvas, ele estava próximo aos midianitas, então ele não deixaria de malhar o trigo. Eles precisavam de pão, eles precisavam de alimentos, era o trabalho dele, era a função dele, e se ele viu que o lagar estava então disponível, próximo a ele, ele falou: vou fazer isso, vou malhar trigo no lagar. Primeira coisa que nós começamos a aprender sobre a vida de Gideão, é que ele é uma pessoa que não olha as dificuldades sem buscar alternativas, porque quando surgem dificuldades, muitas vezes nós somos bloqueados, nós sentimos medo, e o medo ele nos empetrece, o medo, ele nos paralisa. O medo faz com que muitas vezes não saiamos do lugar. Com certeza, Gideão e outros também temiam os midianitas. Mas ele falou: mas eu não vou deixar de fazer o meu alimento. Não vou deixar de produzir o trigo para a minha família. Não vou deixar de produzir o que eu preciso produzir. Eu não tenho local específico para fazê-lo, mas eu não vou desistir, vou falar: então agora já era. Não, eu tenho um lagar para a uva, então vou fazer o trigo, preparar o trigo, malhar o trigo no lagar. Nós devemos aprender sobre iniciativa. Temos muitos projetos para esse ano que se inicia, mas muitas vezes não saímos do lugar, porque não tomamos iniciativa. O texto mostra vários personagens da Bíblia que tiveram iniciativa. Êxodo capítulo 2, nós vemos aquela jovem Miriam, foi acompanhando aquele cestinho no rio Nilo, e aí quando chegou na casa da princesa, no palácio da princesa, enfim, nos locais pertencentes ao palácio do faraó, aquela menina se propôs a cuidar daquela criança. Não, tem alguém que pode cuidar dela, e ela chama a própria mãe. O que é isso? Iniciativa. Miriam tinha cuidado com o não, Miriam tinha iniciativa em trazer uma alternativa diante de alguém que está, a filha do faraó. Outro nós vemos na Bíblia é Zaqueu, Lucas capítulo 19. Zaqueu, ele queria ver Jesus, mas ele não podia, porque ele era um homem de baixa estatura. A multidão cercava, a multidão estava no caminho de Jericó, todos queriam ver Jesus. Jesus que fizera tantos milagres, Jesus tinha palavras tão maravilhosas, Jesus que fazia tantas coisas. Zaqueu queria vê-lo, não podia. Zaqueu podia desistir. Zaqueu podia falar: bom, não tem jeito, eu não vou conseguir ver, eu tenho baixa estatura, eu vou voltar para a minha casa. Mas Zaqueu era um homem inconformado, e Zaqueu era um homem criativo. Ele olhou para aquele sicômoro, aquela figueira brava, aquela árvore, ele falou: eu consigo subir uma árvore, eu posso não ter altura para ver Jesus passando no caminho, aqui onde eu estou,
mas eu posso subir aquela árvore. E Zaqueu sobe na árvore, ele vê Jesus, Jesus o vê, e aí a sua vida é transformada. E iniciativa é a chave de tudo. Marcos capítulo 2, nós temos uma iniciativa de 4 pessoas. Afinal de contas, eles tinham um paralítico. Jesus estava em Cafarnaum, Jesus morava em Cafarnaum, mas Jesus passava muito tempo fora da sua cidade. Jesus percorria as aldeias e cidades, os campos, mas Jesus estava em Cafarnaum. Marcos capítulo 2 mostra isso. E Jesus entra numa casa, e as pessoas começam a rodear a casa. As pessoas começam a chegar na janela, as pessoas começam a bater na porta, não pode entrar, já não havia espaço na casa, já não havia espaço ao redor. E aqueles 4 homens, eles falaram: como nós vamos levar o paralítico até Jesus? Até que eu imagino que um deles, talvez não tenha sido os 4 ao mesmo tempo, mas um deles falou: pessoal, e se nós subirmos no telhado? O teto é de barro, nós fazemos um buraco, descemos o paralítico e Jesus vê ele. E os outros devem ter falado assim: olha, ótima ideia, vamos fazer isso, não temos outra alternativa, não temos escolha, ninguém deixa passar, ele não consegue passar. E aí então eles fazem isso, eles conseguem subir ao teto, fazem o buraco, desce o paralítico é curado. Graças à iniciativa de 4 amigos, um homem é curado e salvo. Graças à não conformidade de 4 pessoas, o seu amigo é salvo. Amados irmãos, a primeira coisa que nós vemos em Gideão é exatamente isso. Ele podia falar: o local de trigo está junto com os midianitas, eu não vou fazer mais nada. Mas ali não. Ali ele olha, ele fala: eu tenho um local de uva, de fazer vinho, eu vou malhar o trigo aqui. Nós devemos buscar alternativas. Nós devemos então, temos muitos projetos e a gente crê, e a gente ora, e a gente pede ao Senhor que nos abençoe nos projetos, mas muitas vezes Deus está aguardando que nós venhamos a dar o passo, a buscarmos informação, a nos qualificarmos profissionalmente. Queremos salários maiores, mas as pessoas estão olhando o currículo. Qual é o currículo que você tem? Eles vão ver na mesa 50 currículos, vão analisar vários currículos. Como é que está o teu currículo? Então você fala: bom, eu tenho que melhorar, eu vou começar a fazer cursos. Então você tem que fazer a tua parte, porque as portas vão ser abertas, meus amados irmãos, vão ser abertas. Esse homem, então, ele pega o trigo, ele leva no local de vinho, de fazer vinho, e começa a malhá-lo. O texto do versículo 12 continua dizendo o seguinte: então, o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor está com você, homem valente. Aquele que é chamado por Deus, ele pode estar sozinho fazendo um serviço, mas nunca estará solitário, porque a presença de Deus está com ele. Gênesis capítulo 37 mostra que José estava na cisterna. Apesar de seus irmãos o terem lançado ali, José estava sozinho na cisterna, mas não estava solitário, porque Deus estava com ele. Êxodo capítulo 19 mostra que Moisés, ele sobe ao cume do Sinai. Moisés não tem a presença de mais ninguém ali. Moisés está sozinho, mas não estava em solidão. Por quê? Porque a presença de Deus estava com ele. Jonas, quando foi lançado ao mar, Jonas capítulo 1, capítulo 1, Jonas estava no ventre do peixe, mas Jonas, ele podia estar sozinho, mas não estava solitário, porque a presença estava com ele. Quando Deus, ele chama alguém, você pode pensar: olha, ninguém está vendo o meu trabalho, ninguém está vendo o que eu estou fazendo aqui, o meu esforço, eu estou malhando trigo no lagar, eu estou me esforçando, eu estou trabalhando, não tem ninguém vendo. E às vezes na vida ministerial acontece a mesma coisa: olha, ninguém vê o quanto eu oro, ninguém vê o quanto eu leio a Bíblia, ninguém vê o meu evangelismo no meu trabalho, a minha igreja não me valoriza, os meus líderes não me valorizam,
Mas eu quero dizer o seguinte para você: Deus é contigo. O texto diz: Deus está com você, e é isso que nos importa. O que nos importa é uma coisa, amados irmãos, é a presença de Deus em nossas vidas. Podemos estar no fundo da cisterna, podemos estar no cume de uma montanha, podemos estar num barco no meio de um lago, não importa, se a presença de Deus ali está, nós temos tudo o que nós precisamos. Então somos chamados, mas não estamos solitários. Deus está com aquele a quem chama. O texto continua dizendo no versículo número 13, Gideão respondeu: ah, meu Senhor, se o Senhor Deus está conosco, por que nos aconteceu tudo isto? E onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram? Eles disseram: o Senhor nos tirou do Egito, porém agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Meu Deus! Deus chama uma pessoa, a elogia de homem valente, fala que ele não está sozinho, Deus está com você. Ele fala: se o Senhor mesmo está conosco. Deus fala: Deus, eu estou contigo, Deus está com você. E ele fala: se Deus está conosco, ele tem dúvida. O que é isso? Falta de fé. Há muitas pessoas que Deus está chamando para fazerem obras de Deus, mas não tem fé suficiente, mas Deus ainda assim chama. Fé é certeza, é convicção, é algo que não dá lugar à dúvida. Há pessoas que têm o chamado de Deus e têm dúvida, e Deus os chama e tem dúvida. Se o Senhor é conosco, por que aconteceu tudo isso? Por que os midianitas estão aí? Por que aquelas maravilhas que nossos pais nos contavam do Egito? Cadê isso? Por quê, meus amados irmãos? Porque existem vários níveis de fé e etapas da fé. Hebreus capítulo número 11, versículo 6, diz que há pessoas sem nenhuma fé. Mateus capítulo 17, fala da fé do tamanho de um grão de mostarda. A Bíblia fala sobre, por exemplo, um homem cheio de fé, Atos capítulo 6, que é Estevão. Ou seja, há pessoas com a fé do tamanho de um grão de mostarda, há pessoas que têm pequenina fé, por exemplo, pequenina fé, Marcos capítulo 14, homens de pequenina fé. Mas uma coisa nós aprendemos na Bíblia, como diz Romanos 1,17, nós temos que crescer em tudo, de fé em fé. Há momentos de nossa vida que nós fraquejamos. Numa questão de segundos, nós vemos uma nuance de fé muito grande em Pedro. Pedro tem uma fé enorme ao lançar-se do barco e andar sobre as águas. Mas uma questão de segundos, ele olha e ele duvida. A fé é afetada, a dúvida entra. O que nós vemos com isso, que nós precisamos fazer, como os discípulos de Jesus? Lucas capítulo 17, os discípulos falaram para Jesus e disseram ao Senhor: Senhor, aumenta-nos a fé, porque a fé é algo que se aumenta, e ninguém melhor do que você pedir para aumentar a fé do que é o Senhor Jesus. Jesus, aumenta-nos a fé. Senhor, aumenta a minha fé, eu preciso de ter mais fé. Se Deus está te chamando para a obra, se Deus está te chamando para o serviço, e você ainda tem dúvidas, os midianitas estão aí, as dificuldades estão aí, nós não estamos vivendo um período de paz, os invasores estão presentes, mas o Senhor o chamou e falou: eu estou contigo. Está comigo? Mas eu tenho dúvidas. Mas o Senhor te chamou. Então não deixe que a dúvida anule a tua obediência ao chamado de Deus, porque Deus chama pessoas, e não pense você que Deus só chama pessoas que têm a fé estão cheios de fé, mas entenda que Deus chama pessoas muitas vezes com as suas dúvidas, com as suas dificuldades, ou seja, com a sua fé vacilante, mas ainda assim Deus chama pessoas. O versículo 14 nós continuamos a ler. Então o Senhor se virou para Gideão e disse: vá,
nessa força que você tem e livre Israel das mãos dos midianitas. Não é verdade que eu estou enviando você? O chamado de Deus exige coragem para enfrentar novas responsabilidades. Ele falou, mas a situação está difícil. Olha os invasores aí, olha os midianitas aí. Aí Deus fala, você está lendo, vai na força que você tem. Porque eu estou enviando você, eu não estou enviando você, Gideão. Eu estou te chamando para quê? Só para te elogiar, dizendo que você é valente? Eu estou falando que você é uma pessoa valente, agora é hora de você usar essa valentia para libertar Israel. Você dá muitas desculpas, você terceiriza as desculpas, e fala, a Deus, cadê o Senhor? E eu estou aqui dizendo, é você que vai ser usado para expulsar eles. Muitas vezes a resposta, a gente não quer nem ouvir, porque nós estamos nela. Nós queremos que Deus traga a libertação dos midianitas, mas a gente esquece que Deus quer nos usar para trazer essa libertação, para abençoar outras vidas, para ser usado para outras vidas. Então Deus chama pessoas para isso. O que Ele quer? Obediência. A Bíblia diz em 1 Samuel capítulo número 15, versículo 22, que é melhor obedecer do que sacrificar. Melhor do que oferecer sacrifícios é obedecer a Deus. Sacrifícios de louvor, maravilhosos, é melhor obedecer ao Senhor. Trabalhar na obra, pregar, é melhor obedecer ao Senhor. Estou dando aula para as crianças, é melhor obedecer ao Senhor, é melhor obedecer do que sacrificar. Mas eu vou entregar o maior dos dízimos de toda a história da minha vida e da igreja. É melhor obedecer do que sacrificar, porque muitas vezes nós fazemos muitas coisas, mas obedecemos não a ordem de Deus, mas obedecemos ao nosso desejo de nos vangloriarmos, de aparecermos, de sermos aplaudidos, de sermos elogiados. É por isso que a gente faz algumas coisas, mas não, você tem que obedecer a Deus nas coisas mais simples, nas coisas mais simples, você tem que obedecer. Eu sempre me lembro dos irmãos que trabalham na igreja. Eu sempre agradeço ao Senhor eles. Eu citei o caso da irmã. Nesse momento ela está lá atrás, muitas vezes limpando os banheiros entre o início do culto e o final do culto, e a gente não valoriza. Trocando as lixeiras, os irmãos trocando as lâmpadas da igreja. Nesse momento tem pessoas na calçada para receber os que chegam. A gente tem que valorizar essas pessoas que obedecem ao chamado de Deus, ao que Deus colocou nos seus corações, porque aquela oração, Mateus capítulo 6, é que seja feita a tua vontade, a vontade de Deus tem que se cumprir. Agora, a nossa força para isso, Deus falou, vai nessa tua força, nessa versão, vai na força que você tem, nessa tua força, na força que você tem agora. Porque 1 Coríntios capítulo 6, capítulo 12, o poder de Deus se aperfeiçoa em nossa fraqueza, o poder de Deus se aperfeiçoa em nossas limitações, o poder de Deus se aperfeiçoa em nossa pequenez. Deus, o que nós temos para oferecer a Deus? Temos pouco para oferecer a Deus, mas é isso que Deus quer, que nós ofereçamos a Deus com o nosso coração, que Deus vai usar a tua vida para expulsar os midianitas. Ele diz, vai na força que você tem, esse texto que você está lendo, porque eu estou enviando você. Eu não estou enviando você, Gideão? Então, eu estou te chamando, eu sou limitado, vai na força que você tem. Por quê? Porque nós devemos nos fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Gálatas capítulo 6. Aí o texto continua dizendo, então nós temos esse argumento de Gideão, nós temos a resposta de Deus. Aí novamente Gideão fala, a Bíblia diz no versículo 15, Gideão respondeu, meu Senhor, como livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu sou o menor na casa de meu pai. Deus chama pessoas, não pelo seu currículo, não pelo curso bíblico, não pela sua formação,
não pela sua eloquência. Deus chama pessoas porque vê nessas pessoas capacidade de cumprirem o chamado divino. Gideão, ele falou: olha, eu sou da família mais pobre de Manassés e eu sou menor da minha casa. Como é que tu me chamas? Tu podia chamar outro. Eu me lembro ali do chamado de Davi. Chega Samuel para Jessé, traz o primeiro, traz o segundo filho, traz o terceiro, trouxe 7 filhos. Aí Samuel falou: eu não tenho mais nenhum não, eu tenho mesmo o Davi, ele está lá no campo, lá, chama ele. Era Davi, era o menor. Deus, quando chama, Ele chama porque vê condições de você servi-lo na obra. Há pessoas com mais experiência que eu. Deus te chamou? Então diga: eis-me aqui. Há pessoas que eu entendo serem mais capacitadas que eu. Deus te chamou? Então diga: eis-me aqui. Há pessoas que são mais eloquentes do que eu. Deus te chamou? Então diga: eis-me aqui. Há pessoas que falam melhor do que eu. Deus te chamou? Então diga: eis-me aqui. Deus então está falando para ele: olha, eu estou te chamando. Ele falou: mas eu sou menor, mas eu estou te chamando. Então, meus amados irmãos, nós não podemos desprezar as pequenas coisas. A armadura de Davi era pequena, porque não era nada, era uma funda. Mas Deus pegou as pequenas coisas diante da armadura, de espada, de lança, de escudo. Ele só tinha uma funda. Deus pega pequenas coisas. Eliseu, bastou um pouco de azeite, pequenas coisas para multiplicar. E aí nós vemos a multiplicação. Deus pega pequenas coisas. Mateus 14, 5 pães, 2 peixinhos, era pequena coisa, era pouca coisa, mas Deus multiplica as pequenas coisas. Por isso que Zacarias, no capítulo número 4, ele diz que nós não devemos desprezar os pequenos começos, as pequenas coisas, os pequenos passos. Dê o primeiro passo, e o primeiro passo é a obediência. Olha, Deus te chamou? Senhor, eis-me aqui. Deus abriu a porta? Senhor, eis-me aqui. Deus te conduziu? Senhor, eis-me aqui. A nuvem se moveu? Deus, eis-me aqui, eu vou seguir a nuvem. Então, Deus te chamou. Então, obedeça ao chamado divino, porque Deus chama pessoas pequenas. Deus chama as pessoas que se acham pequenas. Deus chama pessoas que têm pequenas coisas para, teoricamente, oferecer a outros. Mas Deus quer te usar, porque Ele quer o teu coração para te usar. Aí o texto continua no versículo 16. Mas o Senhor disse: já que eu estou ao seu lado, você derrotará os midianitas, como se fossem um só homem. Já que eu estou do seu lado, você vai derrotar eles. Mas eu sou pequeno, eu sou da família mais pobre de Manassés, sou menor da minha casa. Deus não questiona um fato. Tudo que ele falou não era verdade, não era mentira. Mas Deus falou: mas peraí, Gideão, eu estou te chamando, mas tem um detalhe: já que eu estou contigo. A presença de Deus. Gênesis capítulo 3, Adão e Eva tentam se esconder da presença de Deus, não conseguem. Gênesis capítulo 4, Caim tenta fugir da presença de Deus, não consegue. Gênesis capítulo 5, Enoque anda na presença de Deus. Mas o que eu gosto sobre a presença de Deus é quando Deus dá uma ordem lá em Gênesis capítulo 17, e essa ordem é trazida a Abraão. Ele fala: anda na minha presença e ser perfeito. Ser perfeito, o hebraico é tamim. Tamim é seja completo, se complete. Quando nós temos Deus, quando Deus vai derramando as coisas em nós, vai nos abençoando, nós vamos sendo completados, tamim, nós vamos ficando aperfeiçoados. Então, anda na minha presença e ser perfeito. Não é seja perfeito e anda na minha presença. A ordem das palavras é fundamental. Porque há pessoas que dizem: eu só vou para Jesus quando eu for perfeito. Eu só vou para servir a Jesus quando eu tiver plenas condições de tudo estar certinho na minha vida. Não. Anda na minha presença e ser perfeito. O que ele precisava, então, era andar na sua presença. Deus falou, então: já que eu estou contigo, Gideão, você vai derrotar os midianitas.
Você tem força, vai na tua força. Mas o segredo da força, Neemias 8, a alegria do Senhor é a nossa força. Nos fortalecemos no Senhor, na força do seu poder, Gálatas 6. É o Senhor que nos fortalece. Tudo posso, Filipenses 4,13, naquele que nos fortalece, é no Senhor. O texto do versículo 17 até o 18, no seu início, e depois do versículo 21, diz assim: Gideão respondeu: se de fato encontrei favor aos teus olhos, dá-me um sinal de que és tu, Senhor, que estás falando comigo. Peço que não te afastes daqui até que eu volte, traga a minha oferta e a coloque diante de ti. Continua o versículo 21, então o anjo do Senhor estendeu a ponta do cajado que trazia na mão, e tocou a carne e os pães sem fermento, e saiu fogo da rocha, e queimou a carne e os pães, e o anjo do Senhor desapareceu da presença dele. O primeiro sinal que é feito, que é mostrado, que é apontado, que é vislumbrado por Gideão, é que sai fogo da rocha, e o fogo então inunda o holocausto, o sacrifício que ele trouxe. O fogo sai da rocha e queima a oferta que Gideão trouxe. Meus amados irmãos, o fogo, há fogo em muitos lugares na Bíblia. No livro de Êxodo começa com o capítulo 3, por exemplo, quando havia fogo na sarça que ardia. Êxodo capítulo 19, havia fogo no cume do Sinai, quando Moisés lá estava. Êxodo capítulo 13, durante a noite havia uma fumaça de fogo, a qual Israel seguia, o povo de Israel seguia, para não se perder e para caminhar conforme o tempo de Deus. O fogo nos revela muitas coisas, amados irmãos, mas o fogo que desce sobre o sacrifício, como nós vemos ali, por exemplo, em Elias, 1 Reis, capítulo 18, que ele clama, o Senhor desce fogo do céu. Mas aqui tem um detalhe interessante: o fogo não vem do céu, o fogo vem da rocha. Eu vou ler o texto: saiu o fogo da rocha, e queimou a carne e os pães. E aí tudo aponta a Jesus Cristo. Eu quero dizer para vocês que Jesus Cristo, ele nasce nos textos dos evangelhos que o registram, mas ele é prometido desde o Gênesis até o Apocalipse, fala-se de Jesus. E nós vemos então Jesus, em 1 Coríntios capítulo 10, como a rocha que nunca se abala. O fogo sai da rocha, a presença de Jesus, tem o fogo que nós precisamos. Meus amados irmãos, Jesus, Efésios 2, é a pedra angular. A Bíblia relaciona a rocha com Jesus. Jesus é a pedra que nunca se abala, a rocha que nunca se abala. Então, quando nós temos Jesus, nós temos a presença do Espírito Santo de nós, que é chamado de o fogo. É o batismo com fogo, é o Espírito Santo. Então nós precisamos de Jesus. Há pessoas que buscam o Espírito Santo, tendo tantos deuses, tantas entidades a adorar. Nós precisamos de Jesus, porque Jesus é a rocha de onde sai o fogo. Então aquele foi o primeiro sinal. Continua o versículo 22 e o versículo 23 desse capítulo 6 de Juízes. Quando Gideão viu que era o anjo do Senhor, disse: ai de mim, Senhor Deus, pois vi o anjo do Senhor face a face. Mas o Senhor lhe disse: que a paz esteja com você, não tenha medo, você não morrerá. Que a paz esteja com você, não tenha medo. O que ele precisava nesse momento, porque ele fica impressionado. Primeiro, que todos nós já ficaremos impressionados com o Senhor nos falando, mas ele vê o sinal, ele vê o fogo saindo da rocha e queimando a sua oferta. Ele fica impressionado, ele fala: meu Deus. Deus fala: não temas não, a paz esteja contigo. No hebraico, shalom esteja contigo. Jesus, ele fala, Lucas capítulo 10, quando você entrar numa casa, diga: paz esteja sobre esse lar. A coisa que nós devemos entender é que paz é algo que nós devemos ter em nosso interior, porque Jesus, ele fala em João capítulo 14, ele traz um legado: deixo-vos a paz,
a minha paz vou-las dou, não vou-las dou como a dá o mundo, ou seja, uma paz diferente. A paz do mundo, qual é a diferença da paz do mundo para a paz de Cristo? A paz do mundo só existe quando não existem conflitos. Então o país está em guerra, aí eles falam, vamos assinar um tratado de paz, acaba-se a guerra, começa-se um período de paz. Na nossa vida, na vida das pessoas comuns, nas vidas de pessoas normais, a paz quando não há conflitos. Mas Jesus, ele fala, não vou dar, a minha paz não dou como eu dá o mundo, a minha paz é diferente, eu vou dar paz para vocês. Então, mesmo diante de circunstâncias adversas, mesmo diante de tempestades ou no deserto, nós temos a paz do Senhor reinando em nossas vidas. A paz esteja convosco. Por quê? Porque nós somos justificados pela fé. Romanos capítulo 5, justificados, pois, pela fé, temos o quê? Paz com Deus. Se nós temos paz com Deus, nós temos a paz que nós precisamos. Então, meus amados irmãos, é por isso que, na armadura de Deus, nós devemos transportar essa paz onde nós estivermos, porque ele fala, olha, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, ou seja, calçar os pés, onde nós formos, as pessoas têm que notar a paz. As pessoas notam paz quando você chega próximo a elas, as pessoas notam algo diferentemente positivo quando você chega perto delas, porque não adianta você ficar chegando e declarando a paz esteja contigo, graça e paz, paz do Senhor, se o que você transporta é diferente, o seu discurso difere dos seus passos, mas a paz esteja contigo. Por isso que Jesus fala, olha, quando você chegar numa casa, Lucas 10, eu já citei até, você diga, paz esteja sobre esse lar, você transfere a paz. Por isso que uma das coisas mais bonitas que nós temos é essa saudação, o shalom, que nós herdamos do povo judeu, que eles falam entre eles shalom, que é paz, também significa saúde, também significa bem-estar, e Jesus, ele mantém isso, e ele fala, paz esteja convosco, eu deixo a paz com vocês. Se eu não me engano, as Assembleias de Deus foi uma AGO, Assembleia Geral Ordinária, 1967, eles declaram que a saudação entre os assembleanos seria a paz do Senhor. Então, até hoje eles usam isso, e é muito bonita essa saudação, a paz do Senhor, outros usam graça e paz, paz esteja contigo, paz, meu irmão, outros falam só paz, não importa, vamos transferir isso para as pessoas, vamos falar mais isso para as pessoas, vamos exercer mais isso para as pessoas, porque nós transferimos aquilo que nós temos, não é verdade? Nós não podemos transferir algo que nós temos, mas nós fomos justificados, temos paz com Deus, a paz que excede todo entendimento, nos guarda o coração e a nossa mente, nós transferimos isso ao Senhor, e eu gosto muito daquela saudação que nós lemos pelo apóstolo Pedro na sua segunda carta, 2 Pedro, capítulo número 1, ele fala assim, graça e paz vos sejam aumentadas no pleno conhecimento do Senhor Jesus Cristo. A graça e a paz podem ser aumentadas. Nós não falamos do crescimento da fé, podemos falar no crescimento da paz. Diga para a pessoa que está do seu lado que a paz na sua vida seja aumentada. Versículo 24. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor. E lhe deu o nome de O Senhor é Paz. Bem significativo. Até o dia de hoje está esse altar em Ofra, que pertence à família de Abiezer. Altar. Há pouco tempo preguei sobre isso no congresso, sobre os altares. Eu preguei sobre o altar de Noé. Gênesis capítulo de número 8. Aí nós temos o altar de Abraão, Gênesis capítulo número 12. Aí nós temos o altar de Isaac, Gênesis capítulo de número 26. Aí nós temos o altar de Moisés, que é chamado de Jeová Nissi, o Senhor é minha bandeira, Êxodo capítulo de número 17. Nós devemos ser pessoas que levantam altares. Josué levanta em Josué capítulo 8, Gideão levanta aqui em Josué capítulo número 6, o 7º livro da Bíblia. Nós vemos altares recheados na Bíblia. O que é altar? É onde você oferece o culto ao Senhor. Onde é o nosso altar? Será que esse púlpito que está aqui
é o altar? Será que esta plataforma é o altar? Esse é um conceito que não é correto, porque o altar é o nosso coração. Você está sentado aí, você pode estar sentado no último lugar desse local, mas ali está o altar do Senhor. Então, muitas vezes, nós confundimos as coisas, nós confundimos objetos com o que Deus mais importa. O local de culto tem que ser nosso coração. E aí, o nome do altar, que é significativo: o Senhor é paz. Volto a falar, é o altar que nós precisamos levantar nossas vidas, a paz de Cristo reinando em nossos corações. Aí, versículo 25 a 26, nós vemos então a primeira responsabilidade, porque a primeira responsabilidade, a responsabilidade geral que Deus dá a Gideão é livrar Israel dos midianitas. Nós lemos sobre isso. Mas antes dele fazer isso, Deus traz uma primeira responsabilidade pessoal, interna, particular, local. Antes de pensar nos midianitas, ele tinha que pensar no contexto dele. Então nós lemos nos versículos 25 e 26 o seguinte: naquela mesma noite, o Senhor disse a Gideão: leve o touro que pertence a seu pai, a saber, o segundo touro de 7 anos, e derrube o altar de Baal, que é do seu pai, e corte o poste da deusa Azerá, que está junto ao altar. No alto desse lugar fortificado, faça para o Senhor, seu Deus, um altar em camadas de pedra. Depois pegue o segundo touro, ofereça um holocausto com a lenha do poste da deusa Azerá, que você irá cortar. A primeira responsabilidade é que antes de edificar um altar ao Senhor, nós temos que destruir o altar da idolatria. Há pessoas que querem fazer tudo, querem agradar o Senhor, estão agradando o Senhor, mas estão dando 7 pulos nas ondas de Copacabana na passagem do ano. Há pessoas que estão fazendo rezas a muitos santos e depois estão cultuando a Jesus Cristo. O culto ao Senhor é exclusivo. Não se pode servir a 2 senhores, é o que diz a Bíblia. Não se pode. Cultuamos somente a Deus. Adoramos ao Senhor, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Somente a Ele. Então, meus amados irmãos, nós devemos entender que antes de levantar o altar, ele levanta o altar, Deus fala: peraí, ótimo, amém, mas agora você vai destruir o altar de Baal e de Azerá. Não quero nada, tem que ficar só um culto exclusivo ao Senhor. Então, meus amados irmãos, você deu o primeiro passo. Você levantou o altar ao Senhor. Ainda tem a responsabilidade de derrubar os midianitas, mas espera aí. Primeira coisa é a sua vida com Deus. Você então levantou o seu altar ao Senhor, você cultua o Senhor, e Deus fala: agora é hora de você derrubar o altar de Baal, é hora de você derrubar a imagem de Azerá, é hora de você tirar coisas que estão estranhas na sua casa. Há cristãos que têm coisas estranhas nas suas casas. Há pessoas que têm que jogar fora alguns objetos, têm que jogar fora. Por quê? Porque é somente o Senhor. Aleluia. É somente o culto ao Senhor, é somente o respeito ao Senhor, é somente a reverência ao Senhor, é somente a adoração ao Senhor. Então derruba o altar de Baal, derruba a imagem de Azerá, porque agora vai ficar só o altar do Senhor. Aí continua o versículo 27 até o início do versículo 28. A Bíblia diz: então Gideão levou 10 homens dos seus servos e fez como o Senhor lhe havia falado. Mas, porque teve medo da casa de seu pai e dos homens daquela cidade, não fez de dia, mas de noite. De madrugada, quando os homens daquela cidade se levantaram, eis que o altar de Baal estava derrubado, e o poste da deusa Azerá, que estava junto dele, cortado. O que nós podemos extrair disso? Que, apesar de nós termos um chamado de Deus, nós não vamos fazer a obra de Deus sozinhos, dependemos uns dos outros. Deus falou: vai lá e derruba. Ele pega: eu preciso mais gente, eu vou levar mais gente comigo. E ele leva 10 homens com ele. Nós aprendemos, amados irmãos, que a igreja não é feita de um pastor. A igreja não é feita de um pregador. A igreja não é feita de um líder.
Não existe essa ideia. A igreja é feita de membros, uns integrados aos outros, uns usando seus dons, seus talentos, dedicando seus tempos e cuidando com amor da obra de Deus. Alguns vão se sobressair mais, alguns vão vir ao púlpito, alguns vão estar na plataforma, outros você nem vai ver, nem vai saber o nome, mas são todos igualmente necessários na obra de Deus. Então, meus amados irmãos, a obra de Deus não se faz sozinho. Olha, tome muito cuidado, você que é chamado por Deus, de Deus te agraciando com um ministério que cresça, que apareça publicamente, e você demonstre habilidades, demonstre conhecimento, que demonstre muitas coisas que as pessoas aplaudem, as pessoas elogiam. Olha, cuidado, porque o primeiro a te elogiar, depois de seus grandes feitos, vai ser o diabo, porque ele vai tentar inflar o teu ego, para você levar um tombo. A humildade é o caminho, é a senda do cristão, e não é porque você foi chamado para ter um alto cargo na igreja, uma alta responsabilidade na igreja, que você vai perder a humildade. Que você mantenha a humildade do primeiro dia da sua conversão, até o último dia da sua vida, que você entenda, eu preciso de outras pessoas. Esse homem Gideão, ele fala, olha, eu preciso de outros homens para me ajudar, eu não vou conseguir sozinho. Então nós aprendemos com Gideão isso, que precisamos estar unidos, para conseguirmos derrubar muitas coisas. Há muitos altares que só vão ser derrubados, se você tiver com outras pessoas ao seu lado. Juízes capítulo de número 6, esse 7º livro da Bíblia, versículo 29 diz, registra o texto, e diziam uns aos outros, quem fez isto? E perguntando e inquirindo disseram, quem fez isto? Isso foi Gideão, o filho de Joás. As pessoas vão perceber que Deus te usou para derrubar o altar de Baal e a estátua de Azerá. As pessoas vão testemunhar, as pessoas vão ver Deus te usando. Uma coisa é certa, meus amados irmãos, nós devemos servir ao Senhor, aparecendo para as pessoas ou não, mas as pessoas vão testemunhar que você tem algo diferente. Aí você serviu lá atrás, você está servindo na calçada da igreja nesse momento, distante do povo, distante das pessoas. Alguns irmãos, muitas vezes, em algumas igrejas eu vejo, cuidando do estacionamento, ninguém está vendo, a pessoa isolada ali, sozinha durante o culto, durante 2 horas, a pessoa sozinha ali, olhando os carros, mas Deus está te vendo, e você vai receber algo por isso, porque no Senhor, o nosso trabalho não é vão. Não é isso que diz 1 Coríntios capítulo 15? Então no Senhor nada que nós fazemos é vão. As pessoas vão testemunhar, as pessoas vão reconhecer. E o texto do versículo 29 ao 32 diz, então os homens daquela cidade disseram a Joás, traga o seu filho para fora para que seja morto, pois derrubou o altar de Baal e cortou o poste da deusa Azerá, que estava junto dele. Porém, Joás disse a todos que se puseram contra ele, vocês querem defender a causa de Baal? Vocês querem livrá-lo? Quem defender a causa dele será morto ainda esta manhã. Se ele é Deus, que defenda a si mesmo. Afinal, derrubaram o seu altar. Naquele dia, Gideão passou a ser chamado de Jerubaal, porque foi dito que Baal defenda a sua causa contra ele, pois foi ele quem derrubou o seu altar. Uma postura linda de um pai, Joás. Pouco se fala do pai de Gideão. Só temos 2 informações sobre esse homem. 2 informações. Um é que ele era idólatra. Outro é que ele defendeu o seu filho quando todo mundo queria matá-lo. E naquele momento ele se converte. Olha, se Baal é Deus, ele que se defenda, mas ninguém vai tocar no meu filho não. Se tocar, morre. Olha a postura de Joás para com seu filho Gideão. Meus amados irmãos, uma coisa nós temos que aprender: postura firme de defender aquele que está sofrendo pelo Evangelho, para fazer a obra de Deus. Nós devemos defender o povo de Deus. Se alguém atacar a sua esposa na sua frente, o que você falaria? O que você faria? Se alguém atacasse a Cláudia,
Se alguém falasse contra a Cláudia na minha frente, o que eu faria? Se alguém falasse do teu filho na tua frente, o que você faria? Joás nos ensina a termos essa postura de não passividade. Há momentos de calar, mas há momentos de falar, há momentos de agir. Por quê? Porque nós aprendemos sobre o poder da intercessão. Naquele momento que ameaçam Gideão, o pai dele fala: ninguém toca nele não, sou pai dele, peraí, ninguém vai tocar nele. E esse homem então se apresenta como um intercessor. Aprendemos sobre intercessão em várias páginas da Bíblia. Aprendemos, por exemplo, a intercessão, Gênesis capítulo 18, de Abraão por Ló. Nós aprendemos a intercessão, Êxodo capítulo 32, de Moisés pelo povo que estava ali murmurando e idolatrando. Nós aprendemos a intercessão de Esther, capítulo 4, do seu povo ameaçado. Nós sabemos de uma coisa: existem 3 tipos de pessoas que Deus procura. 3 tipos. A Bíblia diz, no Salmo de número 101, que Deus procura os fiéis da terra. A Bíblia diz, em João capítulo 4, que Deus procura os verdadeiros adoradores que o adoram no Espírito e em verdade. Mas a Bíblia diz, em Ezequiel capítulo 22, que Deus procura intercessores que tapam as brechas. Deus está procurando intercessores, porque são poucos. Você tem intercedido por outras pessoas, você tem intercedido por sua liderança, por seus irmãos, ou você tem se permitindo que a murmuração entre no seu coração? Porque uma coisa é certa, meus amados irmãos: Satanás anda ao nosso derredor, procurando ocasião oportuna para nos devorar. Se você não intercede por alguém, você tende a murmurar contra esse alguém. Se você murmura contra alguém, é porque você não está intercedendo por esse alguém. Uma das duas coisas. Qual é o caminho que você quer trilhar? Nesse momento, Joás nos ensina a tomarmos uma posição. Em vez de eu murmurar, eu vou interceder. Em vez de eu ser maldição, eu vou ser bênção. E aí nós aprendemos isso. E a Bíblia então diz, e aí volta a citar os midianitas. Só que tem um detalhe. Olha aqui que diz o versículo 33 ao 35. Todos os midianitas, amalequitas e povos do Oriente se ajuntaram, passaram o Jordão e acamparam no vale de Jezreel. Então o Espírito do Senhor revestiu Gideão, que fez soar o alarme, convocando os homens da família de Abiezer a segui-lo. Enviou mensageiros por toda a tribo de Manassés, que também foi convocado a segui-lo. Enviou ainda mensageiros a Azer, Zebulon, Naftali, que foram se encontrar com ele. Uma coisa nós sabemos, que Satanás vai querer nos destruir, principalmente quando tocamos no altar de Baal, quando nós tocamos na imagem de Azerá, quando nós nos posicionamos. Aí Deus levanta intercessores como Joás. Aí Satanás fala: então tá bom, ele pode ter intercessor, mas eu tenho um exército muito grande. E ele junta com os midianitas, ele junta os amalequitas e todos os povos do Oriente. Agora não era apenas os midianitas, não eram apenas os midianitas, eram os amalequitas também. E eles vão invadir. E Gideão o que faz? Ele tem coragem, o Senhor o chama de homem valente, ele tem o chamado, ele tem agora a paz, ele tem a certeza da experiência de Deus. Agora ele convoca o povo e vai marchar. E ali ele vai reagir contra o diabo. Uma oração que nós devemos fazer. É uma oração, sempre devemos orar ao Senhor, para todos os motivos. Mas a do Salmo 31, é aquela oração que diz: Senhor, livra-me dos meus inimigos. E que Deus te livre dos inimigos, nem que seja através da tua própria força, a força que Ele colocou na tua vida, que se aperfeiçoa na graça do Senhor. E aí nós vamos para o segundo sinal. O segundo sinal, o primeiro foi o fogo que sai da rocha. Aí nesse momento, no versículo 36 ao 38, nós lemos: então Gideão se dirigiu a Deus dizendo: se realmente queres livrar Israel por minha mão. Vou dar uma pausa aqui antes de ler o texto todo. Deus o chama, ele chama o povo, ele convoca os de Manassés, eles convocam os filhos de Abiezer, eles convocam a sua tribo, ele convoca todo mundo, está todo mundo convocado. Ele chega para o Senhor em particular: se o Senhor realmente quer livrar Israel,
por minha mão, ele ainda tem dúvida. Apesar de todas as posturas de fé, o homem chamado de Deus ainda tem dificuldades. Ele fala: se o Senhor, se realmente queres livrar Israel por minha mão, continua o texto, como dissestes, eis que porei uma porção de lã na eira. Se o orvalho estiver somente nela, e a terra ao redor estiver seca, então saberei que irás livrar Israel por meio de mim, como disseste. E assim aconteceu. No outro dia, Gideão se levantou de madrugada e, apertando a lã do orvalho que havia nela, espremeu uma taça cheia de água. O segundo sinal foi a lã molhada numa terra seca. A terra seca representa esterilidade. Esterilidade na vida profissional, esterilidade na vida familiar, esterilidade na vida emocional, esterilidade na saúde. Apesar de toda a esterilidade, a lã ficou molhada. Apesar de toda a dificuldade, a presença de Deus se demonstrou manifesta com poder ali. Não importa a dificuldade, não importa se você está no meio do deserto, Deus vai gotejar água sobre a tua vida. E eu encerro com o último texto desta mensagem. A Bíblia diz no versículo 39 ao 40, Gideão se dirigiu a Deus mais uma vez, dizendo: não se acenda contra mim a tua ira, se eu falar somente mais esta vez. Peço-te que me deixes fazer mais uma prova com a lã, que desta vez só a lã esteja seca e que haja orvalho na terra ao redor dela. E Deus assim o fez naquela noite, pois só a lã estava seca e sobre a terra ao redor dela havia orvalho. O terceiro sinal acontece. O primeiro, fogo sai da rocha. O segundo, a lã fica molhada no meio de uma terra seca. E a terceira, apesar de todos os sinais, Gideão ainda pede mais uma prova. É nosso direito pedirmos prova. Podemos pedir prova, agora tem um momento que nós temos que confiar. Deus já mostrou. Então ele pega a última prova. Olha, agora, Senhor, que tudo fique molhado, mas a lã fique seca. E é o que acontece. Quando tudo está molhado ao nosso redor, o que significa águas na Bíblia? Significa o mundo, significa o sistema. Nós temos duas coisas para fazer. A primeira delas é lançarmos as redes para pescarmos vidas. Não é isso que Jesus ensina? Salvarmos vidas que estão nesse mundo perdido, nesse mar perdidos. Mas o que me chama a atenção é que, apesar de estar tudo molhado, apesar de estarmos rodeados do sistema mundano, apesar de estarmos rodeados de pessoas mundanas, mas nós podemos manter a lã seca, não influenciados por esse mundo. Olha, Jesus fala: não peço que o tires do mundo, mas livres do mal. Nós estamos no meio do mundo. Jesus estava no meio do mundo. Nós estamos no meio de pessoas que não compreendem. Nós vamos no trabalho, pessoas que nos rodeiam. Nós vamos na faculdade, pessoas que nos rodeiam. Nós vamos na nossa parentela, nossos parentes. Nós temos pessoas que nos rodeiam que não conhecem ao Senhor, que têm conceitos diferentes do Senhor. Meus amados, como é difícil muitas vezes para nós, não é verdade? É difícil. É difícil porque nós temos outra mentalidade, nós temos outros propósitos, e ali aquele mar fica todo ele cheio, mas a lã permanece seca. Não somos moldados por esse mundo, não seremos moldados por esse mundo, não seremos afetados por esse mundo, mas manteremos a lã seca, mesmo que tudo esteja molhado. Eu quero convidar a você a ficar de pé, e a você que tem o chamado de Deus, a você que tem ouvido Deus te chamando para servir na sua obra, fiquem todos de pé, por favor. Nós vamos fazer 2 orações aqui.